Por exemplo, mudar uma alimentação é uma coisa extremamente difícil, que dirá uma vida toda. E muita gente está falando aí, ó, que não tem apoio, né? O Giovanni falou, alguns criticam, e é exatamente isso que acontece. Mas você precisa compreender a seguinte coisa para a gente poder progredir. Número 1, a sua família, ela não tem culpa de ser o que ela é. Ou seja, o seu pai e a sua mãe, eles nasceram onde? Qual foi a cidade que eles nasceram? Qual foi o lugar que eles estavam inseridos? O seu pai e a sua mãe, eles transferiram exatamente tudo o que eles sabiam para você. E a maior parte dos filhos tem traumas com o pai e com a mãe. Tem pessoas que talvez não tenham trauma com o pai porque talvez não teve um pai. E talvez esse seja o maior trauma. O trauma de não ter tido um pai. Talvez o trauma de não ter tido uma mãe. Mas todos temos traumas com o nosso pai e com a nossa mãe. Não existe nenhum tipo de ser humano que não tem algum trauma com o pai e com a mãe. Porque todos esses traumas são construídos na infância. Quando a gente é criancinha, acontecem várias coisas. E o nosso pai e a nossa mãe, eles acham que eles estão fazendo o melhor pra gente. Pode ser o seu tio, a sua tia, a pessoa que te criou. Ele acha que ele tá fazendo o melhor. Tudo que ele podia fazer, eu vou fazer o máximo pra essa criança. Só que existe algo. Pra gente poder construir um prédio, né? A gente agora tá reformando 2 andares. A gente pegou os 2 últimos andares de um prédio aqui de Alphaville. Vão ser mais de 1.200 metros quadrados. Visual para a internet, focada apenas em internet. E tá um troço assim incrível. E quando a gente começa a ver isso, quem tá ajudando a gente? Tem um arquiteto, tem vários, tem um engenheiro, tem vários arquitetos ajudando nessa elaboração do projeto. Um engenheiro, para ele poder construir um prédio, um prédio gigantesco. Para ele construir esse prédio, ele precisa de faculdade, ele precisa de várias coisas, ele precisa de estudo, de instrução. Mas um pai e uma mãe, qual é o curso que eles fazem para poder ser pai? Qual é o curso que um pai faz para ser pai? Qual é o curso que uma mãe faz para ser mãe? Não existe nenhum tipo de curso, não existe nenhum tipo de preparo. Ó, deixa esse pegar pressão aí. Eu vi uma parada que mudou tua cabeça, ó, vixe, solta pra fora, bota pressão nesses comentários aí. Eu vou deixar esses comentários abertos se vocês estiverem pegando pressão. Se vocês estiverem, vibrando com o conteúdo estiver entrando e gerando transformação. Se não for, não vale a pena. Não existe nenhum tipo de preparo. Então essa é a primeira coisa que você precisa compreender. A clareza, ela é o verdadeiro segredo para a gente poder alcançar o próximo nível. Se você não tem clareza, você não enxerga o caminho e não adianta nada. Você pensa o seguinte, quantas vezes você já andou numa estrada que está com neblina, né? Aquela névoa? Ou você andou num lugar que está escuro. Quando você acorda num lugar que você não conhece de noite, você não vai andando devagarzinho, porque ninguém é louco de sair correndo no escuro. A clareza é a maior virtude que alguém pode ter, é o maior benefício que alguém pode ter. E em se tratando da nossa família, encontrar essa clareza é o que abre a nossa visão para ir para a próxima etapa. As pessoas não percebem, talvez você não percebeu, mas a tua família talvez está sendo a âncora que está te impedindo de ir para o próximo nível. Enquanto você não resolver esses problemas com eles, nada vai acontecer. Absolutamente nada. E o primeiro passo é você compreender quem eles são e aceitar que eles são o que são. Eu lembro que eu ganhei uma bolsa para poder estudar num colégio particular. Eu estudei 2 anos e meio, mais ou menos, nesse colégio. E foi uma parada bem complicada, porque você tá ali no meio de um monte de criança rica, pessoal chegando de BMW, disso, daquilo, e meu irmão me levava de bicicleta, de barra circular, eu chegava na garupa, ele me deixava na frente. Olha que alegria. Várias vezes eu falava pra ele, eu falava, velho, me deixa lá longe, cara. Não, vou te deixar lá na porta. E o meu pai, é triste, né? Uma criança tentando explicar pro pai porque o pai não poderia levar ela na porta da escola. E meu pai, ele tinha uma Belina. Só que os pais que têm Belina e têm Fuscas, eles não compram carros de cores descoladas. Eles gostam de verde musgo, de bege, aquele verde abacate. E meu pai tinha uma Belina bege, aquela salmãozão, sabe, com a cor da pele. E ele às vezes me levava pro colégio de Belina.
E teve uma vez que me deixou assim, cara, você vê como que as coisas traumatizam, que a gente lembra até hoje, né? Eu lembro que chegou um dia e meu pai me deixou na frente do colégio e já tinha várias pessoas na sala e da minha sala dava pra ver a rua e o pessoal ficava olhando pra ver a galera chegando, né? Eu sei que quando eu cheguei na sala, a galera simplesmente tirou o maior sarro da minha cara, porque tinha um amigo nosso que chamava Samuel, que estudava na sala comigo, amigo da onça, né? Aí ele falou, louco, Thiagão, você chegou de BMW, cara? Eu falei, BMW? Ele é Belina muito véia. Mas, cara, a sala inteira, assim, ó, caiu na minha alma. Os caras estão rindo aqui. A sala inteira caiu na minha alma. E aí, queridão, a BMW ficou no meu currículo. Ó lá, Thiagão chegou de BMW, cara. Tá forgado, hein, Thiagão? Só de BMW. Mas quem que eram os caras que falavam? Eram os caras que o pai deixava ele de BMW conversível. Outro chegava de Audi, outro chegava... Teve um dia que eu chegou de Ferrari na escola. Eu falei, caraca, velho. E essas coisas começam a te traumatizar, sabe? E a gente começa a culpar o nosso pai por o nosso pai não ter sido alguém de sucesso. A gente começa a culpar eles por eles não ter tido mais conhecimento. Tem muitas crianças que são revoltadas com o pai porque o pai não teve condição de comprar aquilo que elas queriam ter conseguido comprar. Ou, por que eu não tive aquele tênis? Por que eu não tive isso? Por que eu não tive aquilo? Mas se você parar pra pensar, o teu pai e a tua mãe, eles fizeram muito mais do que o pai e a mãe deles fizeram por eles. Eu contei essa história de manhã, mas muita gente não estava aqui de manhã. Eu vou ser bem breve se talvez você estava de manhã. A minha mãe, ela tem uma das histórias mais tristes que eu já vi que alguém teve, assim, sabe? E a minha mãe, ela acabou perdendo a mãe e as duas irmãs eletrocutadas quando elas foram tentar instalar uma antena. A minha mãe tentou salvar a mãe e as duas irmãs, mas não deu certo. E simplesmente elas morreram eletrocutadas naquele dia. E a minha mãe, com 10 anos, perdeu a mãe e as duas irmãs. E ela carregou a vida inteira o trauma de não ter conseguido salvar a mãe dela, porque ela tentou, mas não conseguiu. Imagina, uma criança com 10 anos. Quando eu paro pra pensar em todo o amor que a minha mãe conseguiu me dar, eu fico impressionado porque ela deu muito mais do que a mãe dela foi capaz de dar. Ou seja, minha mãe hoje tem 50 anos. Ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 10. Ou seja, ela teve 10 anos para aprender como ser mãe. Só que desses 10 anos, os 7 primeiros anos está se formando o caráter da criança. E depois os outros 3 anos é a criança exercendo agora esse caráter que ela adquiriu. Ou seja, minha mãe em tese teve 3 anos de memória lúcida ali, de aprendizado real, efetivo, para aplicar os novos conceitos, amor e tudo que a mãe dela ensinou para ela. Ou seja, minha mãe, ela não teve tempo para poder aprender a ser mãe. Ela não teve nem tempo direito para aprender a ser filha. Ela não teve tempo de aprender, talvez, valores, crenças e coisas que fossem transformar a vida dela. E talvez você está cobrando uma coisa do seu pai e da sua mãe que eles não têm o poder para te dar. E eu sei que tem muita gente aqui que tem um trauma muito forte. Meu pai me batia. O meu pai, ele era muito rude comigo. Meu pai batia de cabo de vassoura. Quantos aqui apanhavam de cabo de vassoura? Fala aí. Tem muita criança das antigas que apanhava de cabo de vassoura. Eu já apanhei de cinta. Eu já apanhei de reio de cavalo. Cara, eu já apanhei de tudo quanto é coisa que você imaginar. De fio. Cara do céu. Muita gente já apanhou de fio. Quem que apanhou de fio aqui? Cabo de vassoura. Fala aí. Como é que teu pai te batia? Me fala um instrumento que ele usava. Me fala um só. Tem gente falando assim, vários. Não, fala um só. Fala um só. Tem criança que apanhava de fio. Outros apanhavam de cabo de vassoura. Outros apanhavam de vara. Né? Sua mãe pegou lá. Espada? Espada de Jorge? Eita, o que é a espada de Jorge? A mãe chegava, pegava uma vara assim, ó, limpava a vara inteirinha assim, ó, ia limpando a vara, depois que limpava a vara, ó, sentava na bunda. Só que tinha um detalhe, né? Você tá memorizando aí, você apanhando, né? Cipó, rapaz, gente que apanhava com cipó. Ripa de caixote, eita, nós, é muita criatividade pra apanhar, hein? Colher de pau, caramba, criatividade. Cinto tá dentro. Chinelo o preço era grande. Beleza, chinelo é tranquilo. Sapato. E a mãe e o pai, ela baixava as calças, né?
E às vezes a gente ficava assim, né? Mãe, quanto é que você vai dar, mãe? Ô, mãe, quanto é que você vai dar? E a gente ficava fazendo os cálculos de quanto que a gente ia apanhar. Falava, pô, vai dar 10. 10. Você fazia as contas, falava, 10 é suportável. Aí ela falava 20. Você falava, 20? Meu Deus do céu, eu não sei nem contar até 20 numa hora dessa. E era aquela coisa doida, né? Porque você imaginava você apanhando e ai. E tinha uns pais que faziam diferente. Falavam assim, e se você fizer de novo, na próxima, eu vou te bater. Eu vou bater só nas pernas e vou fazer você ir de short pra escola, pra todo mundo ver que você apanhou. Era uma loucura, né? E aí os direitos humanos chegam e falam, gente, como tinha coragem de fazer isso com as crianças e tudo mais, e papapá. Mas essa era a educação que os pais estavam transferindo para os seus filhos. E agora a gente vai poder assistir a educação que os novos pais vão transferir para os seus filhos. Tem um amigo meu, esse é até um texto bíblico que fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho jamais se esquecerá dele. E qual é o caminho que o seu pai e a sua mãe te ensinou a andar que você jamais se esqueceu dele? Tem hábitos que o seu pai e a sua mãe transferiram para você que você não se deu conta que você está mantendo eles até hoje. Tem muita gente que fala que a diabetes é hereditária, o câncer é hereditário. Por que ele é hereditário? 5% é baseado na hereditariedade genética. Os outros 95% é baseado em toda a carga de hábitos que você aprendeu. Então, se você tiver pressão alta, isso, aquilo, é porque você se alimenta exatamente do mesmo jeito que a sua mãe te ensinou. E é por isso que ela tem pressão alta. Se você adquirir câncer, é porque o seu pai e a sua mãe se alimentaram de um jeito, te ensinaram a fazer isso, e por conta disso, hoje você nutre os mesmos hábitos. E uma coisa que o seu pai e a sua mãe talvez não te ensinaram é a diferença da gente ser giver e ser taker. Tem muita gente que só veio pra pegar, pra ser taker, pra pegar, pra extrair, pra subtrair do mundo. Não compartilha nada. Você tem uma ideia? Eu preciso chegar e falar assim, ei pessoal, existe alguém que poderia ser transformado por esse conteúdo? Chega lá, compartilha, clica no aviãozinho, manda pra 3 pessoas e tudo mais. Por quê? Porque é como se fosse uma responsabilidade do Thiago, sabe? Uma coisa, você não tem compromisso nenhum comigo, eu também não tenho compromisso nenhum com você. Entendeu? Você não tá pagando nenhum tipo de assinatura pra eu estar aqui fazendo live. Mas isso tudo é uma questão de missão, da gente crescer e contribuir. Eu tá compartilhando as coisas que mudaram a minha vida. Pra você ter uma ideia, eu tô ficando ansioso pra poder fazer live. Porque a vontade de compartilhar as coisas que estão vibrando no meu coração é tão grande que eu chego e faço. Só que você não pode se limitar apenas em você. Se você percebe que coisas mudam a tua vida, coisas tão simplesmente mudando o seu estado mental, a sua maneira de pensar, por que você não compartilha com outras pessoas? Quantos amigos você tem que sofreram um problema com o pai e com a mãe, não faz a mínima ideia de como resolver isso? E você tá vendo que essa live pode ajudar esses caras a desbloquear esse trauma de uma vez por todas, mas você simplesmente guarda pra você. Você é taker. Você tá pra pegar. Você não quer somar, você não quer contribuir. Então clica nesse aviãozinho aí, cara, e faz a sua parte. Manda pra 3 pessoas. Compartilha pelo menos com 3 pessoas, já manda 3 astronautinhos já. Pra mostrar que você jogou e levou isso adiante. O conhecimento, as habilidades, o dinheiro, o sucesso, a fama e o poder, que não são bênção na vida de outras pessoas, é maldição na vida daquele que tem. Se você retém o conhecimento pra você, você está se amaldiçoando. Porque o conhecimento que não é alimento, ele é como um pão. Ele apodrece, bolora e simplesmente destrói aquele que tem. Quanto conhecimento talvez você já adquiriu ao longo da sua vida inteira e não aplicou? Por não ter aplicado, você não evoluiu. Porque esse conhecimento apodreceu você. Quanto mais conhecimento você coloca e menos você aplica, mais distante você está do resultado. É melhor aprender uma informação e aplicar uma do que aprender 500 e não aplicar nenhuma. Porque agora você tem uma carga gigante de informação, você é um obeso cerebral, você é gordinho cerebral, ou seja, tem muita gordura para ser queimada. Eu não estou falando de aparência, nada disso. Estou falando de saúde. Da mesma maneira que a gente come, não gasta, se você aprender e não aplicar, de nada vale. Então essa é a primeira coisa, a gente compreender que o nosso pai e a nossa mãe são quem são. A gente não pode mudá-los. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa é você não apenas compreender que eles são o que eles são, mas é você entender e ser grato por eles serem o que eles foram na sua vida. Por eles estarem na tua vida. Agradecer pelas coisas serem do jeito que elas são.
A gente tem que pedir sabedoria para a gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar. E força para a gente mudar aquilo que a gente não pode aceitar. Mudar o nosso pai e a nossa mãe não é uma escolha. Você não pode mudar, você não tem o poder de mudar ninguém. Tem muita gente que entra no casamento achando que vai mudar outra pessoa. Querido, já separa. Você começou a namorar, olha, quando ela mudar tal coisa, aí sim eu acho que tá na hora da gente casar. Você tá sendo um retardado fazendo isso aí. Por quê? Porque se a gente tá esperando que a gente vai mudar outra pessoa, cara, você tá fazendo totalmente errado. Você não tem o poder de mudar ninguém. As pessoas só mudam porque querem. Se fosse assim, bandidos não entravam na cadeia e saíam piores. Ou seja, se a pessoa não entender que ela quer mudar, nada vai acontecer. Se obrigar as pessoas formados. Falar, rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, se tem uma coisa que transforma, é a cadeia. Mas é incrível. Mas quando o ser humano é obrigado a mudar, ele não muda. As pessoas têm que mudar porque elas querem mudar. Então não adianta você chegar num relacionamento, pode ser num namoro, o que seja. Uma amizade, as pessoas não vão mudar porque você quer. A palavra convence, o exemplo arrasta. Se você está tentando convencer as pessoas com palavras, você está jogando palavras ao vento. Mas agora, com os nossos atos, aí existe uma fagulha de possibilidade dessa mudança ser real, essa mudança acontecer. Então a segunda coisa, você aceitar o seu pai e a sua mãe do jeito que eles são. E mais do que isso, ser grato. Quando a gente entende que a nossa família é o que é, quando a gente compreende que o nosso pai e a nossa mãe são o que são, e a gente começa a ser grato por isso, uma nova coisa começa a acontecer. Um novo estágio começa a ser bloqueado. Porque quando a gente não aceita o nosso passado, a gente o quê? A gente vive deprimido. E estar nesse estado de deprimência? Deprimência para deprimência. Depressão, né? Estar deprimido por muito tempo leva ao quê? A depressão. A depressão vem da gente não aceitar o que aconteceu no passado. Então, um parente seu morreu, a sua mãe morreu, você não aceita que a sua mãe morreu. Você pode voltar lá e mudar? Você tem a máquina do tempo? Você tem aquele carro lá do De Volta para o Futuro que pode te levar direto para impedir que sua mãe morra, ou impedir que o seu pai faça tal coisa, ou impedir que isso aconteça? Você não tem esse poder, não dá para você voltar no passado. Se não dá para você voltar no passado, você tem que pedir o quê? Sabedoria para você aceitar aquilo que você não pode mudar. E essa sabedoria na aceitação se chama gratidão. Quando a gente é grato por tudo que aconteceu. Quando você olha para o passado, você olha a pessoa que morreu e você fala, caramba, cara, eu não acredito, essa pessoa ela morreu, eu não podia. Ao invés de você pensar, e muita gente fala, quanta coisa ele tinha para poder viver, quanta coisa ele deixou de fazer. Deixa esse troço pegar pressão na tua cabeça. Ao invés de ficar pensando em tudo aquilo que vocês não viveram juntos, por que você não pensa em tudo aquilo que vocês viveram juntos? Por que você não pensa em todos os momentos que vocês passaram juntos? Ou seja, está na hora de você começar a ser grato, começar a agradecer. A gratidão evita a depressão. Eu vou repetir para você não esquecer. Vixe, a gratidão evita a depressão. Depressivos sofrem pelo passado. Pessoas gratas simplesmente reconhecem a grandeza, o benefício de tudo o que acontece, dos momentos bons e dos momentos ruins. O que você pode aprender? Pensa o seguinte, ou a gente aprende, ou a gente vence. Ou a gente vem com a vitória para casa, ou a gente vem com o aprendizado da derrota. Porém, a gente nunca volta de mãos vazias. E quando você tem um pai e uma mãe, independente de quem são eles, seu pai pode ter sido o pior bandido do mundo. Se o seu pai trouxe você ao mundo, já é o maior presente que ele poderia ter te dado. Mas muita gente está cobrando um monte de coisa do pai que o pai nunca ia ser capaz de dar. Meu pai não me deu amor, Thiago. Eu queria que meu pai tivesse me abraçado, Thiago. Eu sei que você queria que seu pai tivesse te abraçado. Mas quantos abraços o seu pai recebeu ao longo da vida dele inteira do pai dele? É essa mesma escola
nessa mesma escola que ele vai te educar. Se o seu pai não recebeu nenhum abraço, como é que você quer que ele tenha essa capacidade para transferir para você? Se seu pai e sua mãe não ouviu um eu... Minha mãe, Thiago, fala uma coisa, vamos lá. Quem aqui nunca ouviu um eu te amo da mãe? Ou do pai? Ou do tio, sei lá, da pessoa que te criou? Quem aqui nunca ouviu um eu te amo? Escreve aí. Tem muita gente. Escreve eu. Quem aqui nunca ouviu um eu te amo do pai e da mãe? Eu conheci várias pessoas que nunca ouviram um eu te amo. Nunca. Olha lá, o Lucas nunca ouviu um eu te amo do pai. O Vitor nunca ouviu um eu te amo. A Emília também nunca ouviu um eu te amo. O Matheus também não. São muitas pessoas que nunca ouviram um eu te amo. E você quer saber? Você também, por conta disso, tem muita dificuldade de dizer eu te amo. É uma escola. Você não aprendeu a dizer eu te amo porque o seu pai não aprendeu a dizer eu te amo. Se o seu pai te espancava quando você era criança, você consegue imaginar que tipo de tratamento o seu pai teve? A partir de agora você tem que olhar para eles e ver tudo isso com gratidão. Olhar para eles e perceber o quão incríveis eles foram dentro das limitações deles. Terceira coisa que você tem que começar a fazer, para você fazer com que o seu pai, a sua mãe, a sua família não sejam âncoras, mas sejam verdadeiras catapultas que vão te levar direto para o sucesso. A gente precisa compreender que pai e mãe é um mandamento, certo? Inclusive é um mandamento com promessa. A Bíblia diz que se você honrar pai e mãe, vão se prolongar os dias na terra. Só que a Bíblia não te obriga a amar o seu pai e a sua mãe. Tem até um texto que diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Você não precisa amar o seu pai nem amar a sua mãe, mas você precisa suportá-los em amor. Pensa o seguinte: amor, ele pode ser transferido em atos, né? Você tem atos de amor para com seu pai e com a sua mãe. Se eles precisarem, você vai estar lá. Isso é honrar pai e mãe. Se eles tiverem alguma dificuldade, você como filho vai estar lá para ajudar. Se o seu pai e a sua mãe tiverem algum problema, forem para o hospital, você como filho vai estar lá. Como filho você vai respeitar. Como filho você vai entender. Como filho você vai compreender a situação. Mas não quer dizer que você tem que olhar para eles e falar: nossa, como eu amo essa pessoa. E muitas vezes você está se obrigando a amar a pessoa. O cara chegou e estuprou a tua filha, você não é obrigado a amar o bandido. Você está entendendo? Você não é obrigado: eu te amo, bandido. Entende? Porque o amor, ele não necessariamente precisa ser esse sentimento lindo que brota dentro da gente quando a gente pensa naquela pessoa como a gente pensa na nossa namorada. Amar também é demonstrar atos de amor, ou seja, mesmo não tendo aquele sentimento de amor pleno pelo meu pai, pela minha mãe, eu simplesmente honrando-os, eu demonstro nos meus atos esse amor. E aí a gente começa a transferir o amor de Deus para as pessoas. Mesmo entendendo que elas são ruins ou que elas não são tão boas, a gente simplesmente transmite esse amor em forma de atos. Mesmo não sentindo aquela coisa doida de estar perto, de querer ficar abraçando. O fato de você... muita gente acha que, pô, eu sofri com meu pai e com a minha mãe, mas eu tenho que estar perto sempre? Onde que está escrito isso, que você tem que estar perto sempre? Mas, Thiago, eu sofri, agora eu tenho que estar perto sempre, eu tenho que... Onde? Não está escrito isso, lindão. Entendeu? Jesus não saía distribuindo eu te amo, eu te amo, eu te amo, olha aí, eu te amo, eu te amo, eu te amo, olha aí, eu te amo, 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 eu te amo. Não tinha isso aí. Ele demonstrava em atos. Outra coisa, a terceira coisa que você precisa compreender é o seguinte: o seu pai e a sua mãe, eles podem ser uma verdadeira criptonita, e não só pais e mães, irmãos, tios, primos. Eles são verdadeiras criptonitas, que muitas vezes você estando perto deles, eles vão ser aquela coisa que vão arrancar a tua força. Porque se tem uma coisa que pai, mãe, irmão, tio, primo, as pessoas que convivem com a gente têm o poder de fazer, é de pegar na ferida. Sabe aquela ferida aberta? Sabe aquela coisa que você não gosta de ouvir? Sabe aquela coisa que te dói?
Já aconteceu isso com você? Você tá ali num dia mal e tal, parece que a sua mãe, seu pai, seu irmão, aquele parente tem o poder de cutucar a ferida. Ele chega e faz assim, ó. E roda a ferida assim, e vai. Você fala, rapaz. Você fala, mas não é possível, meu Deus. E como é que isso pode machucar tanto a gente? Porque a mágoa, ela vem dos de perto, ela não vem dos de longe. Só tem o poder de te magoar quem tá perto. Quem tá longe não te magoa. Como assim, Thiago? Quem tá longe não magoa? Não magoa. Quantas vezes, por exemplo, você chega no supermercado, você tá ali passando a compra, quando a gente tá passando a compra, tá assim, ó. Aí tem aqueles negócios que é de plástico, né? E fica todo cheio de água, assim, quando você vai passar um frango, aí a moça fica limpando o frango, dá aquela limpada. Não gosta. Ah, faça vagabundo. Marrói. E você volta doido pra casa, mas morrendo de raiva. Mas você não chega pra alguém e fala assim, o que foi, Franco? O que tá acontecendo? Tô muito magoado, cara. Por quê? Porque a moça do supermercado, ela me tratou mal. A moça do supermercado, ela falou pra mim que meu dinheiro não dava pra levar 2 Nescau. Você não fica magoado com a mulher do supermercado, cara? Você fica puto, você fica com raiva, você fica com vontade de bater, matar, qualquer coisa. Mas você não volta magoado com a mulher do supermercado. A mágoa, ela só surge com as pessoas de perto. A gente não se magoa com as pessoas de longe. E é por isso que às vezes a gente precisa controlar a distância das pessoas que insistem em magoar-nos. Quem são as pessoas que mais te magoam? Escreve aí, só pra eu poder saber. Qual que é o cargo dela? Ela é tua mãe, teu primo, tua esposa, teu tio? Quem? Escreve aí. Quem são as pessoas que mais te magoam? Que mais te ferem? Você fala, cara, a pessoa que mais me magoa é essa. Fala o cargo dela, não precisa falar nome. É quem? É tua mãe, é teu pai, é teu tio, é tua prima? Quem são as pessoas que mais estão te magoando aí? E cara, é impressionante. Por que a gente tem tantos traumas de pai e de mãe? Porque pai e mãe, eles estão perto. E essas mágoas, entendeu? Essas mágoas, elas são remoídas. Olha lá, ó. O Borel tem problema com o pai. Nossa, ó. O Mr. Plus tem problema com o pastor da igreja. O Leonardo com o irmão, o Danilo com a esposa, a Danisa com a família, o Adiel com o primo, o Almeida com o marido, a Bruna com o pai e com a mãe, a Daniela com o pai, quem mais? O Lucas com o pai. Ou seja, quando a gente é criança, a gente sempre vai levar traumas com o pai, porque pai e mãe são de perto e por isso eles têm o poder de magoar. Essa mágoa fica lá. Simples assim, ela fica calcificada, fica cauterizada. É como se ficasse gravado em pedra esse troço. E nunca mais sai. Quanto mais os eventos, os acontecimentos mexem com as nossas emoções, mais poder eles têm para fazer com que a gente se lembre deles. Quanto mais algo mexe com as suas emoções, mais gravado, mais fixo e gravado em pedra vai ficar na tua cabeça. E a terceira coisa que você precisa fazer você precisa entender qual é a distância que você deve permanecer das pessoas que te magoam. E teve um conselho que Deus deu para Abraão, um cara que foi muito top na terra, um grande homem, rico pra caramba, foi próspero em várias coisas. Peraí, deixa eu beber uma água. Deus chegou pra esse cara e falou assim, Abraão. E Abraão falou, oi. E aí, falou, Abraão, seguinte, eu quero te fazer o homem mais top da terra. Abraão falou, opa, isso aí eu quero, Deus. Se bem as outras coisas eu queria também, mas essa eu também quero. Ele falou, então, pois bem, você vai fazer a seguinte coisa, você tá pronto? Ele falou, opa, bora lá, pode contar que eu tô dentro. Ele falou, então fechou. Seguinte, você precisa sair da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai pro lugar onde eu vou te falar.
E lá, eu vou fazer você ser o pai de uma grande nação, esse cara top e tudo mais. E foi exatamente isso que ele fez. Ele teve que sair da casa dele, da parentela, da casa do pai e da cidade. E nesse outro lugar, ele prosperou. Foi exatamente a mesma coisa que eu fiz. O meu pai e a minha mãe, eles são pessoas ruins? Não. Tiago, você ama seu pai e sua mãe com todas as forças do meu coração. Só que eles estão num fluxo, eles estão numa energia. E é necessário a gente quebrar essa energia. É necessário a gente sair desse fluxo de energia. E ir para outros lugares, respirar novos ares. Porque o bolo nunca cresce mais do que a forma. Vou repetir, ó. Vixe, o bolo nunca cresce mais do que a forma. E talvez você não está crescendo porque as formas que moldam você são formas baixinhas. As formas que estão dando forma para esse serzinho que você se tornou são formas que não vão te levar para o nível que você quer. Essa é a terceira coisa. Você entender, o meu pai, a minha mãe, os meus parentes são pessoas que vale a pena eu conviver, tão somando, tão contribuindo. Se a resposta é sim, continua. Mas se a resposta é não, tá na hora de você arrumar o teu canto. E quando eu casei, as coisas mudaram. Mas as coisas mudaram quando eu mudei de cidade. Quando eu mudei do ar da minha cidade. Quando eu mudei do meu ciclo social. E uma coisa que vai acontecer quando você decidir fazer isso, muita gente vai vir na tua alma, vai criticar, vai falar, meu, mas você é burro, rapaz. Você tá saindo daqui pra passar fome em São Paulo, meu filho. Ô, não faz isso. Ô, Thiago, não faz isso, Thiago. Ô, Thiago, pelo amor de Deus. Rapaz, você tá fazendo cagada, Thiago. Vai pra outro lugar, Thiago. O que você vai fazer lá? Mas você tem certeza que isso vai dar certo, meu filho? Ô, meu filho do céu. E a tua mãe, ela tá fazendo o máximo que ela pode. Porque ela não acredita que isso pode funcionar. A diferença do louco e do gênio é o resultado. Como você não tem resultado, a sua mãe pensa que você é um doidão. Legal é o teu primo, que fez concurso público. E agora ganha R$3.500. E tem segurança e vai ter emprego para sempre. Mas não vai saber qual é a alegria de poder ir 5 vezes pra Disney no mesmo ano. E é isso que a tua mãe acha que é vida. Pra tua mãe isso é ápice de sucesso. Ê, meu filho, quantas vezes eu já falei pra você? Tem que fazer faculdade, meu filho. Que gosta de abrir negócio, milagre. Oi, meu Deus do céu, olha lá, ó. Ó o Marcelo. Não foi inventar de abrir um negócio. Ó, meu filho, olha o que aconteceu. E você com essas coisas na cabeça, achando que você vai conseguir abrir negócio. Por que você não toma jeito na tua vida? Sai da frente desse computador, que toda vez que eu chego você tá na frente desse computador. Mal a sua mãe sabe que é através desse computador que você tá construindo a sua nova realidade. Ela não compreende. E é por isso que você precisa procurar o teu canto. E talvez esse canto você vai procurar ele às vezes dentro da tua própria casa. Você precisa empreender, você vai chegar e vai comunicar a todo mundo e falar, ó, gente, eu tô procurando, eu tô investindo no meu sonho, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Eu preciso de compreensão, eu não preciso que vocês aceitem o que eu tô fazendo, eu só preciso que vocês simplesmente me deixem. Fala com amor. Eu quero te passar a quarta coisa. A quarta coisa é o seguinte, diga tudo, mas diga com amorosidade. Você pode falar qualquer coisa, tudo, você pode falar tudo. Mas o grande problema é que você parece um cavalo, parece uma égua doida. Que falou um negócio e já vem um coice. Você pode falar o que você quiser, mas fale com amorosidade. O mundo muitas vezes não te compreende por culpa sua e não por culpa deles. A palavra branda afasta o furor. O ser humano, pensa o seguinte, a gente tende a copiar o padrão de comportamento. E o ser humano, quando ele se vê num estado de luta, ou melhor, um estado de perigo, ele tem duas possibilidades, ou luta ou fuga. Certo? Então, quando você tem uma pessoa erguendo a voz pra você, você vai ativar duas coisas, ou lutar ou fugir.
mas não permanecer tranquilo. Quando você chega, é que você já era. Você ativou o estado de ira da outra pessoa. E essa pessoa já ativa outra parte do cérebro dela e, querido, ela não vai voltar mais para o mesmo estado. Quando você fala, quando você perde o tom de voz, você automaticamente leva a pessoa para o mesmo tom que você. Quando você fala mais baixo, mais tranquilo, você faz com que as pessoas repliquem o teu padrão de comportamento. Então, quando você sobe o teu tom de voz, automaticamente você obriga a outra pessoa a agir da mesma maneira que você. E você quer resolver conflitos difíceis na tua casa, gritando com todo mundo. Diga tudo, mas diga com amorosidade. Muitas vezes as coisas não se resolveram porque você, ó lindão, primeiro, não tá deixando as coisas pegar pressão na sua cabeça, que eu não tô vendo vixe acontecer aí. Ó, pegou pressão, é vixe. Pega fogo aí, caramba. Deixa esse troço pegar pressão dentro de você. Tem que transformar. Se não gerar transformação, as coisas não acontecem. Isso não se resume só a pai e mãe, se resume a casamento também. Tem várias vezes que eu quero fazer a Nath entender algumas coisas, mas eu tô pecando nesse ponto. Porque se eu